Fala, amigo investidor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo hoje um pouco diferente. Gostaria de falar sobre um fundo imobiliário, o MXRF11. Gostaria de mostrar para vocês de modo bem simples qual é a métrica que eu uso para saber se está na hora ou não de comprar um fundo imobiliário, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, pessoal, antes de iniciarmos na análise do MXRF11, gostaria de mostrar para vocês como está hoje a composição dos meus fundos imobiliários. Só lembrando que não é meu foco. Hoje o meu foco é 100% em ações, porém eu gosto de dar uma diversificada, mensalmente fazer aportes pequenos em fundos imobiliários, para dar uma diversificada, né? Para não ficar só em ações, onde o risco é muito maior, né? Como você sabe, um fundos imobiliários hoje é um risco bem menor, as exposições são bem pequenas em relação às ações, tá? Então, vamos dar uma rápida passada. Hoje eu tenho 5 fundos, incluindo eles fundos de papel e fundos de tijolo. Então, tem o CPTS11, BTGL11, o MAL11, o MXRF11, que é o título do vídeo de hoje, e o XPLG11, tá? Hoje, a minha maior participação é o BTGLG11. São em dois tipos, né? Hoje, a minha maior concentração são em fundo de tijolo e 30% apenas em fundo de papel, onde eu estou tentando fazer aportes maiores para tentar deixar o mais semelhante possível. Talvez 50-50 seria o ideal. Agora, iniciando a análise, eu tenho 4 métricas que eu utilizo para poder analisar se o fundo está na hora ou não de receber os aportes, né? No caso de fundo de papel, já adiantando que é a classificação do MXRF11, eu uso essas 4 opções aqui, tá? O primeiro, o tipo de fundo, qual o segmento, que no caso do MXRF11, já dando spoiler, é fundo de papel. Dividendos pagos, como que está o histórico, o PVP, que eu já explico para vocês como que funciona essa métrica, e a composição do patrimônio, aonde os recursos estão atrelados, né, onde estão alocados. Iniciando aqui a análise, eu utilizo a ferramenta do Investidor 10. Qualquer pessoa pode acessar, pesquisando no Google, Investidor 10, MXRF11, e vai cair direto nessa tela. A primeira métrica é o segmento, né? Então, entrando aqui no MXRF11, vocês vão descer um pouco e vai ter essas informações. Bem, aqui já vai ter tipo de fundo, fundo de papel. Aqui a gente já sabe que ele é um fundo atrelado a papel, que são dívidas, tá? Daqui a pouco eu já vou detalhar um pouquinho para vocês, mas basicamente fundos de papel são atrelados a dívidas, a financiamentos, onde eles recebem juros desses aportes, tá? Desses investimentos. Segundo ponto, histórico de dividendos, tá? No mesmo site, vocês vão descer um pouquinho mais e vão acessar essa aba aqui. Vocês podem ver que MXRF11 dividendos, aqui eu filtro por anual e o máximo de histórico possível, nesse caso 5 anos. Vocês podem reparar que os dividendos são crescentes, desde 2020, 21, 22, 23, são dividendos crescentes. Apenas no primeiro ano do MXRF11, que ele acabou distribuindo um pouco mais que 2020. Vocês podem ver a diferença, tá? Mas são dividendos crescentes, isso é muito interessante. É legal termos fundos onde sempre estão acompanhando a inflação, sempre estão pagando mais dividendos ano após ano, para a gente acabar não perdendo valor como cotista desse fundo. Vocês podem reparar que no presente ano já distribuiu 10 centavos aqui e 11 centavos em janeiro, já teve 2 distribuições. Então, é um fundo que todo mês está pagando e é muito interessante ter na carteira, tá bom? Terceira métrica utilizada, o PVP. O PVP para fundos de papel, que é o caso do nosso fundo de hoje, ele está em 1,6. Para um fundo de papel, eu considero alto. Eu compro fundos de papel que tem um PVP até 1. Mas o que seria esse PVP? O PVP ele é o valor patrimonial. Quando o valor está 1, é o valor justo a ser pago pelo papel, a ser pago pela empresa. Ou seja, se a empresa vale R$100 e o valor de patrimônio está 1, você está pagando R$100 pelaquela empresa.
Nesse caso, vocês podem reparar que está 1,6. Está com 6% a mais, um 6% de ágio em relação ao valor correto, valor justo. Então, no caso, se a empresa vale R$100, hoje eu estaria pagando 106. Tá? Apenas uma rápida analogia, só para vocês entenderem. Para fundo de papel, eu utilizo a métrica de comprar o PVP até 1. Então, nesse caso, eu deixo o MXRF de lado apenas pelo PVP. Ele está sendo negociado por um valor acima do seu valor patrimonial. Quarta métrica, como que está alocado o patrimônio do MXRF11, tá? Vocês podem reparar que hoje ele está classificado em alguns investimentos, ele tem 5% do valor em caixa, ele tem 13% alocado em outros fundos imobiliários, ele tem 9% em permutas financeiras e ele tem 73% em CRIs. Essas CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. De uma forma bem simplista para explicar para vocês, vamos supor que uma construtora queira construir prédios, construir casas, e ela não tem aquele dinheiro. Então, ela faz uma dívida com algum órgão, algum banco ou algum fundo, onde ele assume aquela dívida e mensalmente ou anualmente, dependendo do contrato, ela vai pagando aquele valor com juros. E assim, o fundo ele acaba recebendo e sendo bonificado pelo aquele título que ele acabou comprando. E com esses bônus, eles vão distribuindo aos cotistas. Então, 73% dos dividendos que ela distribui vem referente a títulos de imobiliários que ele comprou de alguma construtora que está construindo prédios e casas. Então, de uma forma bem simplista, é isso que significa CRIs. Então, pessoal, essas foram as métricas que eu utilizo, na verdade, para analisar os fundos imobiliários de papel. E então, só recapitulando, o tipo de fundo, qual o segmento que está inserido, os dividendos pagos, qual é o histórico recente do pagamento de proventos, o PVP. Sendo um fundo de papel, um PVP precisa estar até 1. Essa é a métrica que eu utilizo para poder acabar não pagando muito caro por um fundo. E por último, sempre olhar a composição do patrimônio, ver se realmente ele está bem distribuído, se ele não está alocado somente em uma coisa, porque pode acabar dando problema. Então, é sempre legal ter uma diversificação na composição do patrimônio. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se possível, deixem o like, curtam, compartilham. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.